Joga. Começou o podcast Sai do Comum. É o Chamo VAR número 41. E nesse episódio nós vamos falar tudo o que vai acontecer na quinta rodada da Série C e também trazer algumas curiosidades e estatísticas do campeonato. Eu sou o Celso Peixoto e tenho comigo sempre ele, o grandiosíssimo Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas? Opa, Celso, tudo bem com você? Por aqui tudo certo, Lucas. Vamos lembrar para os nossos ouvintes as nossas redes sociais. Temos Twitter, temos Instagram e temos TikTok. Isso mesmo, o VAR tá no TikTok, é só procurar @PodChamoVAR em todas as redes sociais. E agora a grande novidade é o YouTube. O VAR está no YouTube. Agora, toda terça, live 8h30 da noite com o pós-rodada. Toda sexta vai sair o podcast tanto nos agregadores quanto no YouTube, e domingo nossas entrevistas especiais com os convidados, os protagonistas da Série C. Ô Lucas, para fazer isso a gente sabe que temos o nosso grande plano de apoio. Como que faz para ser um apoiador do VAR? Celso, para apoiar é muito fácil. A gente está no Apoia-se, é só entrar apoia.se/PodChamoVAR e também no PicPay pela assinatura @PodChamoVAR. Os dois você encontra o nosso plano de apoio Varzão 7,90, uma pichincha. E aí, com esse plano de apoio, você tem acesso ao nosso sorteio mensal com brindes e também, a cada 15 dias, você recebe material bruto das nossas entrevistas com os protagonistas do campeonato. Lembrando que já no domingo, igual o Celso falou, a gente solta a primeira entrevista e vai ser com o auxiliar técnico do Criciúma, o Luciano Almeida. A gente vai conversar um pouquinho com ele para saber como que foi toda essa transformação do Criciúma, um time que foi rebaixado no campeonato estadual e hoje está na classificação para a segunda fase da Série C. Você vai conferir tudo aqui no domingo, no YouTube do VAR. Lembrando que a gente também tem o nosso grupo de Telegram aberto, a Cabine do VAR. É só pesquisar Cabine do VAR no Telegram e entrar no nosso grupo lá. A gente discute a Série C, discute coisas aleatórias também. Lembrando também que o Chamo VAR procura novos integrantes. Se você quer participar desse projeto maravilhoso, a gente está procurando, hein? Todos esses links vão estar na descrição, não precisa ficar pausando o episódio para anotar. E bora para as estatísticas, né, Celso? Celso Editor trazendo as estatísticas para vocês. No campeonato, nós tivemos 18 vitórias dos mandantes, 14 empates e 8 vitórias dos visitantes. Foram 78 gols marcados em 40 jogos, que dá uma média de 1,95 gol por jogo. Altos e Ipiranga têm o melhor ataque da competição com 8 gols feitos. O Manaus tem a pior defesa com 9 sofridos. Criciúma e Novo Horizontino sofreram apenas um gol na competição e têm a melhor defesa. Já Oeste e São José ainda não marcaram gols. Criciúma, Novo Horizontino e Tombense são os últimos invictos da Série C. Vanilson do Manaus, Manuel do Alto são os artilheiros com 4 gols cada. Dos 14 empates, 8 terminaram sem gols. Botafogo da Paraíba, Floresta, São José, Oeste e Criciúma participaram de 2 empates sem gols cada. Ô Lucas, então entrando nos assuntos da rodada, esse ano já passaram 4 rodadas e a gente viu o quê? A diferença do nível técnico dessa temporada para a temporada passada, ela está muito grande. Isso reflete no número de gols marcados até aqui. Em 2020, nos primeiros 40 jogos, foram 91 gols, enquanto em 2021 foram só 78 gols. A média, Lucas, caiu de 2,28 para 1,96. O que você tem achado de diferença do ano passado para esse ano? Os times estão jogando pior do que no ano passado, ou os times estão tão bem defensivamente que acabam tomando menos gols? Celso, então, realmente alguns clubes têm sim conseguido se proteger bem ali na defesa, mas em geral eu acho que é muito mais uma questão dos clubes não conseguirem criar oportunidade, não terem a competência para criar oportunidades de gol, do que realmente uma questão de as defesas estão melhores, né? Por exemplo, se a gente pega a posse de bola, e a gente pegou esses dados lá no Y-Scout, a gente pega a posse de bola dos times que mais ficam com a bola: Paraná, Paysandu, Botafogo, Santa Cruz e Jacuipense.
tirando o Botafogo de São Paulo, nenhum desses outros times estão na lista dos times que mais chutam ou mais criam oportunidade para o gol, né? Então a gente percebe que, na verdade, o que tem prevalecido nessa Série C é uma manutenção da posse de bola, mas sem uma criação efetiva. E eu acho que isso tem resultado muito nessa falta de gols, assim. E também acho que os elencos, alguns elencos que a gente tinha ano passado, eram elencos de maior qualidade do que esse ano, né? Se a gente compara, por exemplo, o Santa Cruz, eu acho que o elenco do ano passado era mais qualificado e o time rendia mais. Se a gente pega o Paysandu, o time rendia mais ano passado. Então eu acho que tudo isso influencia na qualidade do jogo. Ô Lucas, eu acho que passa um pouco além disso do que você disse, porque os times hoje, né, nessa temporada, estão com uma mentalidade um pouco mais defensiva, assim, e com um bloqueio criativo no meio de campo. Então eles estão se preocupando em não tomar gols. A quantidade de times que entram para não tomar gols ela está maior. E a quantidade de times, de jogadores que têm a capacidade de furar o bloqueio, ela está menor. Então não tem aquele jogador que consegue entrar na zaga adversária, consegue furar o bloqueio, furar a última linha, com o famoso passe que quebra linhas. Então por isso eu vejo que esse ano tem menos gols e até futebol menos bonito do que foi apresentado na temporada passada. Eu não vejo como um simples problema de muitos times com um elenco abaixo do que era o ano passado. Até porque, se a gente for pegar, o Criciúma está com um elenco melhor do que o do ano passado. O Volta Redonda, apesar de não ter peças individuais igual no ano passado, é um time mais encaixado do que a Série C do ano passado também. O Ferroviário chegou melhor. O próprio Manaus chegou um pouco melhor do que no ano passado, jogando em casa principalmente. Então, assim, não vejo o fato de elenco do ano passado ser melhor do que esse, apesar de grandes exemplos fortes como Santa Cruz e Paysandu, que estão entregando muito abaixo do que era esperado. Não dá para tirar os dois como exemplo do macro, né? Não dá para usar eles como exemplo de Série C tá pior por causa de elenco, porque a gente tem elencos melhores do que da última temporada e que estão entregando, né, o esperado, mas mesmo assim não conseguem fazer tantos gols. Ô Lucas, na quinta rodada a gente tem alguns confrontos interessantes que vão acontecer. Um deles, o primeiro que a gente vai destacar, é Volta Redonda e Santa Cruz, que para mim é a chance do Volta Redonda se consolidar na briga por uma vaga na segunda fase. O time joga em casa, tá indo bem em casa, né? Venceu o único jogo que teve. Enfrenta um Santa Cruz que, né, não tá jogando. Eu tentei achar até um adjetivo para dizer que tá se reconstruindo, que tá melhorando, mas não tá. Fez um bom jogo contra o Jacuipense, mas é só, né? Não é um balizador Jacuipense. E já pro Santa Cruz, esse jogo é para mostrar para que ele veio no campeonato. Porque deixou de somar mais ponto ali. Continuou na zona de rebaixamento na quinta rodada. É hora de descer ali do pedestal, falar que não é para brigar para ser o primeiro da chave. E primeira coisa é se afastar da zona de rebaixamento para depois pensar em vaga para a segunda fase. Lucas, o que você acha e o que você espera desse confronto? Vou começar pelo Santa Cruz, né? Que tem mais a mostrar do que o Volta Redonda, assim. Acho que o Santa Cruz, ele, no jogo contra o Jacuipense, mostrou algumas coisas interessantes, né? A gente já comentou bastante sobre isso, a gente não vai entrar tanto nesse assunto. Então, realmente, é a chance do Santa Cruz conseguir ganhar de um adversário que, teoricamente, ali no começo da competição, seria um dos adversários
para o acesso do Santa Cruz, né? Então, um adversário que brigaria ali para a liderança do campeonato, ou enfim, para ficar no G4, mas não é a realidade do clube agora, né? Talvez o Santa Cruz conseguindo uma vitória fora de casa, acho que até o clima ali de tensão que existe fora do vestiário consiga dar uma amenizada, né? É um jogo muito importante para o Santa Cruz. Eu acho que é um jogo que, obviamente, não é que se perder também significa que o time vai ser rebaixado. Mas é um jogo contra um outro time que é competitivo, né? Com todo respeito ao Jacuipense, é bem mais competitivo. É a chance do Santa Cruz realmente mostrar que pode brigar por alguma coisa a mais, além de permanência no campeonato. Pelo lado do Volta Redonda, é a chance do clube se mostrar menos oscilante. Mas eu não tô nem falando tanto de resultado, sim, eu acho que é uma questão de entrega de desempenho. Fez um jogo horroroso contra o Altos ali na estreia, perdeu de 3-0, entregou muito contra o Manaus, fez um 5-0 ali que você percebeu que o time mostrou ali que podia brigar. Ganhou do Botafogo da Paraíba fora de casa. O Botafogo que também não vive os seus melhores momentos. Não foi um jogo espetacular, mas o time se comportou bem. E aí teve esse jogo também fora de casa contra o Paysandu que foi horroroso, né? Dos dois, de ambos os lados, não só do Volta Redonda, do Paysandu também. Então eu acho que realmente, como você falou, é a chance do Volta Redonda se provar e mostrar que é um time mais confiável, que é um time que de fato a gente pode esperar, além de uma pontuação boa, atuações que façam a gente ter mais confiança no time. Só uma informação rápida do Santa Cruz, Celso. O Santa Cruz está no mercado aí, né? A gente sabe. O diretor de futebol já anunciou, aliás, não sei se foi o diretor, mas o Santa Cruz já anunciou que busca um novo volante. E aí realmente a gente sabe que precisa, ficou muito claro no jogo contra a Jacuipense. Busca um novo zagueiro, até porque liberou o Ebert, né, do fim de contrato. E também busca mais um atacante que atue pelos lados. E aí, com essa possível saída do Chiquinho, a gente também comentou bastante sobre isso na live, a tendência é que o Santa Cruz também procure um outro meio-campo para complementar o elenco. A gente sabe que vai ser difícil achar alguém à altura do Chiquinho. Não o que ele está jogando agora, mas é o que ele pode entregar. Mas aí é o Santa Cruz de volta no mercado, né? Ô Lucas, eu dei uma olhada aqui no GE e saiu hoje uma matéria já prevendo rebaixamento, fazendo contas contra o rebaixamento do Santa Cruz. Dizendo que o time precisa de 6 vitórias nesses 14 jogos para chegar nos 20 pontos que, teoricamente, seria o suficiente para livrar, que na maioria dos campeonatos da Série C, nesse formato com 20 clubes, em 2 grupos de 10, é o suficiente. Acho cedo demais para entrar nessa conta. Mas o Santa tem que abrir o olho, senão vai ficar tarde demais também para poder começar a vencer. Cara, o problema de times como o Santa Cruz, né, times de grande expressão ali, para além do estado, mas em toda a região e nacionalmente também, é que essa mudada de chave, admitir a parte em que o clube realmente não vai brigar mais para subir, talvez brigue só para ficar, ou ao mesmo tempo, não, o time tá mal, mas ainda dá para brigar para subir, é uma linha muito tênue, né? É sempre muito complicado, tanto para os torcedores quanto para a própria instituição, né? Só que realmente o Santa Cruz tem que abrir o olho pela sequência de jogos que vai ter também. Pega o Volta Redonda agora, depois pega o Paysandu, um confronto que até agora vem se desenhando também como confronto direto pela permanência, né? Hoje, a gente indo para a quinta rodada. Depois pega o Altos, que é o líder do campeonato, e depois pega o Tombense, que é um time que a gente também já colocou aqui, que é um forte candidato à segunda fase. Então são 4 jogos muito difíceis do Santa Cruz e são 4 jogos que o time precisa pontuar. Lucas, outro jogo desse grupo A
Manaus e Tombense são dois times que a gente já colocava como clubes que brigariam por uma vaga na segunda fase e que estão fazendo até bom início de campeonato. O Manaus ele joga muito bem em casa, quando joga fora de casa não consegue impor o seu futebol. O Tombense fica naquele o sai não sai do que quer, joga não joga, tá lesionado, mas ninguém diz o porquê ele tá lesionado, né? Qual o tipo de lesão, só diz que ele não vai jogar. E nisso chegam os dois times nessa quinta rodada, ali muito bem. Pelo que eles estão apresentando de futebol por enquanto, acho que eles vão brigar até o final para conseguir uma vaga na segunda fase e quem sabe até um acesso. Não, pelo nível que vem se apresentando nessa série C, não acho impossível que eles briguem pelo acesso. Mas eu espero que seja também um jogo bom, né? Um jogo aberto com chances para os dois lados. Eles são times que têm me agradado a assistir o jogo deles. Não tem sido jogos maçantes, como boa parte dos jogos, como foram os últimos jogos de Volta Redonda e Santa Cruz. E para você? Celso, antes de falar sobre o que eu acho do jogo, só vou para uma informação aqui, que você até falou do que quer, tem informação nova. O que realmente vai para o Cruzeiro, né? O que que ele, qual que é a grande questão? Ele teve diagnosticado um edema no pé esquerdo. E aí é um caso cirúrgico. Então, o Cruzeiro tinha dado uma recuada ali na contratação, mas as partes conversaram de novo nesses últimos dias e aí realmente definiram um acerto, que vai ser operado já nos próximos dias, e assinam um contrato até o final de 2021 com o Cruzeiro. Inclusive vai fazer a recuperação dele toda lá na Toca da Raposa. Durante o tratamento, o Tombense vai bancar o atleta, ainda vai pagar os salários. Depois que o que quer se recuperar, aí o Cruzeiro vai assumir os salários referentes ao jogador, né? A expectativa é que ele fique 2 meses aí nessa recuperação para depois conseguir jogar pelo Cruzeiro. Então é assim, ainda não está assinado, mas é quase confirmado que o que não joga mais no Tombense, pelo menos nessa Série C. Já com relação ao Manaus e Tombense, realmente dá para esperar um bom jogo, né? Principalmente porque o Manaus joga em casa e o Tombense, por mais que só tenha feito um jogo fora de casa e não foi um jogo espetacular contra o Jacupa, né? Empatou em 1-1. O Tombense é um time muito rápido, que sabe se fechar e consegue aproveitar muito as chances no contra-ataque. E o Manaus tem o costume de ir muito para cima dos adversários dentro de casa, né? Então tem tudo realmente para ser um jogo muito bom, assim, um jogo de bastante alternativa entre os dois times que vêm apresentando um bom futebol, igual você mesmo falou, o Manaus principalmente dentro de casa, o Tombense ainda não acho que está convencendo tanto, mas essa vitória contra o Ferroviário em casa realmente acho que deu um gás a mais para o time. Tem tudo para ser um bom jogo mesmo. E acho que são dois times que vão sim brigar até o final para ir para a segunda fase, né? E quem sabe o acesso para a Série B em 2021. Agora, se o Tombense realmente não vai contar com o que quer, a gente também não sabe até que ponto o Manaus conta com o Vanilson, né? O Vanilson, que a gente também conversou bastante sobre isso na live, mas tá para sair, talvez para um clube da Série B. O Goiás já apresentou proposta, o CSA ou o CRB podem apresentar proposta também, segundo o empresário do jogador. E também tem um time da Arábia Saudita que está atrás do Vanilson. Então a gente não sabe até que ponto o Manaus pode contar com ele. Ele realmente falou que não quer dar entrevista por hora. Perda grande, né, Celso? A gente discutiu bastante isso lá, mas é só para também a gente ter esse contraponto de são dois times candidatos ao acesso, mas também são dois times que podem perder seus principais jogadores. Eu acho que entre Vanilson e Keké, quem faz mais falta pro time é o Vanilson. Ele é o homem-gol do Manaus.
Ele está sendo essa temporada o que foi o Hamilton na última temporada, um cara muito importante. E perder essa referência no ataque seria um tanto quanto desastroso para a equipe do Manaus. Eu acho que até faz mais falta do que o que é no Tombense. O que é aquilo, né? O que é o time já não. Por mais que ainda fizesse parte do plantel, o time já não estava mais contando tanto com ele, né? Ele só jogou a primeira rodada. O Vanilson, ele é titular até agora, ele não saiu do time. Na derrota ali para o Altos, ele teve um papel decisivo no segundo gol. Ele começou a jogada para depois fazer o gol. É um cara que tem marcado, né, gols em quase todas as rodadas. Realmente também acho que o Vanilson, por todas essas questões, vai fazer muito mais falta que o Keké. Tomara que não saia, né? Porque além, eu acho que de fazer falta para o Manaus, faz falta para o campeonato. Né? O Vanilson hoje é o artilheiro da Série C, junto com o Manuel, mas também é o artilheiro da Copa do Brasil, né? Tem muita qualidade ali. Para a Série C é sempre bom ter bons jogadores, jogadores que sabem jogar. E jogadores que têm identificação com a torcida, além disso. O Vanilson ele tem identificação com a torcida do Manaus. E perder jogadores assim, que são jogadores que representam a Série C no final, é uma perda muito grande para todo mundo e até mesmo para o VAR, que deixa de acompanhar um grande jogador jogando nos campos da nossa grande Série C. Ô Lucas, agora indo para o outro grupo, o grupo B, temos o duelo dos invictos, Criciúma e Novo Horizontino. O Novo Horizontino, ele é o líder, tá jogando assim, tá conseguindo vitórias, porque não é futebol vistoso, mas é um futebol eficiente. Eu sempre digo que ele faz o suficiente para conseguir os 3 pontos, não faz nada muito além disso, não vai amassar o adversário sempre, ele vai, faz o seu gol, se fecha, não toma muito susto e consegue suas vitórias. Já o Criciúma, ele, né, a gente já cansa de falar também, que quando o Criciúma foi rebaixado no estadual, um estadual de 12 clubes que classificam 8, ele conseguiu ser um dos 2 rebaixados. E o Paulo Baier, nessa chegada, ele conseguiu mudar completamente esse time, conseguiu dar uma cara para o Criciúma. Criciúma que não perdeu até agora, conseguiu 2 vitórias e 2 empates, é o terceiro no grupo. Em casa, venceu as 2. Lucas, para esse jogo, alguém perde a invencibilidade ou você acha que vai ser empate e mantém os 2 invictos? O Novo Horizontino realmente é um time que cria muitas oportunidades, mas é um time que marca poucos gols. Não sei se falta ali uma qualidade, uma tranquilidade. O fato é que, fora o jogo contra o Ituano, que o time conseguiu fazer 4, é um time que cria muito, mas que faz pouquíssimos gols. E o Criciúma tem a melhor defesa do campeonato, junto com o Novo Horizontino. Acaba fazendo bons jogos em casa. Visitante tem ali os seus problemas, precisa melhorar, mas em casa tem jogado melhor. Tem tudo para ser um bom jogo entre Criciúma e Novo Horizontino. E acho que um dos 2 times perde a invencibilidade. Se a gente pega o número do Novo Horizontino no iScout, Celso, a gente vê, por exemplo, os dados de passe por ação defensiva, que significa o quê? Esse índice ele mede quantos passes a equipe deixa o adversário dar antes de fazer algum movimento defensivo, uma interceptação, um desarme, uma dividida, uma falta. Então, se a gente pega esses dados, a gente vê que o Novo Horizontino é o segundo time que mais deixa os adversários chegarem perto antes de tomar uma ação defensiva. Então, eu acho até curioso essa falta de gols que o Novo Horizontino toma. Você não acha, Celso? Lucas, isso pode ser também interpretado como um time que deixa o adversário cansar com a bola antes de tomar alguma iniciativa. Então, ele deixa tocar, mas não deixa chegar perto do seu gol. O adversário vai, cansa, ele toma a ação, consegue recuperar a bola. Isso é claro no jogo do Novo Horizontino. E o que ajuda o time a tomar poucos gols, além dessa estratégia de deixar o adversário tocar a bola e não entrar na sua defesa, é ter uma defesa muito bem postada.
Alguns times deixam um espaço na entrada da área, como o Figueirense deixa, como o Oeste deixa, mas o Novo Horizontino não, ele tem uma zaga fechada e apesar de deixar o adversário tocar passe, ele não deixa, ele não toma muitos sustos, não é uma troca de passe que assusta o goleiro do Novo Horizontino. Realmente, realmente. Até porque, por exemplo, se a gente pega o número de chutes interceptados pelo Novo Horizontino, o Novo Horizontino é o segundo clube que mais intercepta esses chutes. Além disso, se a gente pega o número de chutes sofridos a gol, o Novo Horizontino não está nem entre os 10 primeiros. Então, essa sua explicação faz muito sentido mesmo. É um clube que deixa o time jogar com a bola, deixa o adversário tocar, mas realmente se garante. Agora, o Novo Horizontino vai ter um problema, né? Já que o capitão e lateral Paulinho tá fora da temporada. É um baita problema para o Novo Horizontino, além de ser é, capitão, é o garçom do time, é um jogador importantíssimo. Só tem um jogador com a mesma característica no elenco, que é o Heverson. Então o Novo Horizontino, além de perder a referência, perdeu também em um ponto em que não tem tanta reposição. Vai precisar ir no mercado para contratar alguém. O time pode sofrer com isso, mas eu acho que ele está bem encaixado e trocar uma peça não vai ser tão sentido assim pro elenco do Novo Horizontino. Ô Lucas, se a gente falou do duelo dos invictos, vamos trocar pro duelo dos desesperados. São José e Paraná, confronto de dois clubes que estão ali na zona de rebaixamento do grupo B, dois clubes que não estão ainda apresentando um futebol no mínimo aceitável. Esperava-se mais um pouco do São José, principalmente jogando em casa. Ele não tem feito o Passo da Areia um caldeirão, coisa que todo o torcedor do São José ele se orgulha de que o jogar no Passo da Areia é muito difícil para qualquer adversário. Nessa Série C não tem sido tão difícil assim. Ele não conseguiu nenhuma vitória ainda, foram 2 empates jogando em casa. O Paraná que não está mostrando praticamente nada também. É um jogo assim, perdeu esse jogo é para abrir o olho, porque a Série D tá batendo na porta. E venceu esse jogo não é para comemorar muito, porque venceu o jogo em cima de um adversário que tem a Série D batendo na porta. É, mas assim, Ituano e Paraná também era uma promessa de jogo ruim. Foi um jogo assim, para quem estava assistindo sem torcer tanto para algum dos dois times, foi um jogo bem emocionante, bem interessante. Claro que muito porque os times também não tinham uma recomposição defensiva muito boa, deixavam um buraco na zaga, mas foi um jogo bem legal. É, Bom, acho que o Paraná há muito tempo, né, sem vitória. Se eu não me engano, tem 2 meses que o Paraná ganhou a última partida. É muito tempo para um clube como o Paraná. Mas a gente sabe de todos os problemas que existem fora de campo, né, fora das 4 linhas ali. E esses problemas eu acho que interferem demais no clube. Tanto é que interferem, por exemplo, que jogadores que chegam e se destacam no Paraná vão embora. Né? O Menezes, volante titular do time, ele deixou o Paraná depois depois dessa quarta rodada. Ele recebeu uma proposta do exterior, optou por deixar o elenco, já se despediu dos companheiros. É um volante que vai fazer falta, não só porque o Paraná não tem tantos jogadores no elenco, né? Mas além disso, por conta da qualidade, vai ser difícil repor alguém à altura ali. Então, o Paraná tem toda uma situação em que realmente a cara final ali é de um clima terrível, né? É de uma situação de briga para não descer até o final. Do lado, o São José
Acho que tá devendo um pouco mesmo, igual você falou. A gente esperava um pouco mais dele esse ano. O time parecia melhor encaixado no Campeonato Gaúcho, apesar do Campeonato Gaúcho realmente também não ser um grande parâmetro, assim como a maioria dos estaduais, a gente já discutiu isso, né? Mas a gente, pelo que o time vinha mostrando lá, a gente esperava pelo menos uma resposta defensiva melhor do time, né? O São José eu acho que essa briga pelo meio de tabela, né? Era um time que a gente apostava para ficar no meio de tabela, mas que tem decepcionado um pouco. É uma ótima chance para o São José conseguir esses 3 pontos. Acho que hoje ele tem, por conta de toda essa questão de clima, de elenco, né? Por tudo que tem acontecido, acho que o São José tem capacidade para ir e ganhar esse jogo. Só que, e aí a gente já falou isso, futebol não vem sendo apresentado. Do lado do Paraná, cara, é pensar também nos 3 pontos, né? O time está na lanterna do grupo B, né? Só tem 1 ponto em 4 jogos. São 3 derrotas e um empate. Realmente, cara, tá? O time precisa somar pontos. O time precisa pontuar, principalmente dentro de casa, porque senão realmente vai ficar bem feio ali pro Paraná. Ô Lucas, você falou do Menezes que acabou de sair do Paraná. Ele assim, ele é um destaque, mas ele jogou só 4 jogos. Ele não é também aquele jogador que está há muito tempo no Paraná, que é um dos pilares do time. E nesses 4 jogos ele não jogou os jogos inteiros também. Ele fez apenas 263 minutos, dá em média 65 minutos por jogo. Então não dá para dizer que perder o Menezes é perder um jogador titularíssimo que é um dos pilares do time. É um jogador importante, mas ainda não dá para dizer que o time vai sentir falta dele, porque não jogou tempo suficiente para sentir falta dele realmente. Agora, os dois times precisam abrir o olho porque tá difícil e daqui a pouco os adversários vão desgarrar. Ô Celso, só discordo de você em um ponto. É, por mais que ele só tenha feito 263 minutos com a camisa do Paraná, né, ele chegou inclusive para disputar a Série C no Paraná, e realmente foram só 4 rodadas. Das 4 ele foi titular em 3, e além de ser titular em 3, se você pega os jogos que ele jogou, ele era um dos jogadores que tentava mais criar chances pelo Paraná. Então, se a gente pega um elenco que já não é muito forte, né? Se a gente pega um elenco que já não tem tantas opções assim, acho que qualquer saída de jogador que se mostrava titular é problemática. Até porque vai ser difícil repor, né? Então, eu só discordo nesse ponto de você, mas acho que os dois times realmente têm que abrir o olho mesmo. Porque é só a 4ª rodada, mas esse campeonato só tem 18, né? Então, daqui a 2 rodadas, a gente completa já 1/3 de campeonato. Não dá para o Paraná, por exemplo, não ter conseguido uma vitória em 6 rodadas, se quiser se manter na Série C. Ô Lucas, antes da gente entrar nos jogos dessa 5ª rodada, traz para os nossos ouvintes como que tá o nosso ranking de palpites. Estamos bem ou estamos mal? Estamos mal, eu pior que você, né? Você acertou 5 palpites nessa última rodada, foi para 14 palpites corretos, eu acertei só 2, fui para 10, tá com 4 palpites de vantagem aí na frente. Pensando que já tivemos 40 jogos, né? A gente apostou em 39 e tá 14-10, eu acho que o nosso aproveitamento não é lá grande coisa. Dá para competir com o aproveitamento de alguns times da Série C, né? É o aproveitamento da vida real. Se a Série C é o futebol da vida real, nosso aproveitamento é o aproveitamento da vida real. Exatamente. Mas vamos entrar nos jogos da 5ª rodada, que começa na sexta-feira.
Vulgo hoje, dia que sai o podcast, dia 25/6. Às 20 horas, Botafogo da Paraíba e Altos com transmissão da TVN. Lucas, o seu palpite. Eu vou de Belo, cara. Vou de Belo, acho que o Botafogo se recupera aí nessa rodada. Eu acho que dá empate. Sabadão, dia 26, 11 horas da manhã, com transmissão da TVN, Paraná e São José, o jogo dos desesperados. Lucas, o seu palpite. Meu palpite é Paraná. Eu vou de empate. Muro. 15 horas, Jacuipense e Ferroviário com transmissão da TVN. Eu vou de Jacuipense. Ô, louco? Agora fomos surpreendidos novamente, né? Eu vou de Ferroviário. Às 17, Manaus e Tombense, transmissão do DAZN e da Band pro Norte e Nordeste. Eu vou de Manaus. Eu acho que dá empate esse jogo. Também às 17 horas, Mirassol e Ituano, transmissão do DAZN e da Band para o interior de São Paulo. Eu vou de Mirassol. Eu vou de empate nesse jogo. Parece que alguém entrou no muro agora. Às 19 horas, Volta Redonda e Santa Cruz com transmissão do DAZN. Lucas, seu palpite. Né? Meu palpite, né, filho da puta? Cara, eu vou arriscar. Eu vou arriscar, já tô perdendo mesmo, então eu vou de Santa Cruz. Eu acho que dá a Volta Redonda. Domingão, dia 27, às 11 da manhã, Botafogo de São Paulo e Oeste com transmissão da TVN. Lucas, o seu vencedor. Ou empate. Eu vou de Pantera. Vou de Pantera nesse jogo aí. Eu vou de Botafogo. 15h30, com transmissão do DAZN, Floresta e Paysandu. Lucas, o seu palpite. Porra. Eu vou de empate. Eu vou de empate nesse jogo também. Às 16 horas, Criciúma e Novo Horizontino com transmissão da TVN Esportes. Eu vou de Criciúma. Muito bem. Eu vou de Novo Horizontino, vai? Pra fazer diferente? Vou de Novo Horizontino. Ou seja, vai ser um jogo que termina empatado, os dois continuam invictos. Exatamente. Segunda-feira, 28 de junho, às 20 horas, Ipiranga e Figueirense com transmissão do DAZN. Lucas, o seu palpite. Eu vou de empate. Eu vou de Ipiranga. Bem. Agora, Lucas, pergunta difícil. Qual vai ser o melhor jogo da rodada para você? A gente voltou com isso agora? Voltou. Muito bem. Podia ter me avisado, né? Eu gosto do improviso. Vamos lá. Celso, eu vou aqui no óbvio. Acho que Criciúma e Novo Horizontino tem tudo para ser o melhor jogo da rodada. Lucas, eu não discordo de você, mas para não ser repetitivo, eu acho que o melhor jogo da rodada vai ser Ipiranga e Figueirense. Bom palpite também. Agora, o pior jogo da rodada. Olha, assim, olhando o que os times têm produzido e os últimos jogos, acho que Floresta e Paysandu talvez não vai ser um jogo tão agradável assim de se assistir. Concordo com você. E destaco também um outro jogo que é Botafogo e Altos. Acho que não vai ser um jogo muito bom para uma sexta-noite. Paraná e São José também, altas chances, né, Celso? São muitos jogos. E eu deixo até a pergunta para você. É mais difícil achar o melhor jogo ou o pior jogo? Geralmente é mais fácil a gente falar os jogos que a gente acha que não vão ser tão agradáveis, né? Mas nessa Série C, com tantas opções de jogos que parecem não ser tão agradáveis, acho que tá um pouco diferente do ano passado. Eu acho que mais jogos. Cara, o grande problema é isso, né? Os jogos têm terminado muito em 0x0. A gente já deu essa estatística lá no começo. E aí é complicado, né? Porque existe o 0x0, tipo, Criciúma e Oeste, que foi um 0x0 com chances, mas existe muito mais o 0x0 Volta Redonda e Paysandu, né?
E aí realmente é meio triste, assim. Principalmente porque a gente não torce, né? A gente assiste, a gente se emociona ali e tal, entra no clima do jogo, mas a gente não torce para nenhum dos times. Então, acho que mais triste ainda para o torcedor que vê o seu clube jogando mal, né? Lembrando que a gente não torce nem a favor nem contra. Então a gente não tem o clubismo enraizado dos times que torcem contra os outros times. Não, a gente torce pelo futebol. E torcer pelo futebol ultimamente está difícil. A gente tem, a gente tem todos os clubismos, esse é o ponto. Por falta de um ou outro, a gente tem todos. A gente gosta de todos, a gente torce para todos, mas mais ainda a gente torce para ver futebol, né? E aí realmente às vezes está em falta. Ô Lucas, e encerrando agora, vamos repetir as nossas redes sociais para quem ainda não segue a gente. Nosso Twitter, nosso Instagram, nosso TikTok, que é @podchamaovar em todas as redes sociais. Temos também o nosso YouTube, só procurar no canal Chama o VAR Podcast, que tem toda terça, 8h30 live, toda sexta podcast e domingo programas especiais. Podem ser alguns programas que a gente faz com temas específicos ou entrevistas. Procura lá no YouTube o canal Chama o VAR Podcast. E para isso tudo acontecer, temos o nosso plano de apoio. Lucas, como que faz para ser um apoiador do VAR? Noção, para ser um apoiador do VAR é muito fácil. É só entrar pelo Apoia-se no apoia.se/podchamovar ou pelo PicPay na assinatura do @podchamovar. Lembrando que com o nosso plano de 7,90 Varzão, além de você ter o acesso ao sorteio mensal com brindes e também receber o material bruto das entrevistas que a gente vai fazer com os protagonistas do campeonato, você contribui com o nosso projeto, contribui com os nossos conteúdos, ajuda a gente, por exemplo, a pagar o DAZN, a pagar a TVN, né? São todas coisas que a gente acaba arcando com um custo para trazer um conteúdo extenso sobre a Série C, né? Senão a gente ia ter que falar aqui sobre jogo de futebol sem ter visto, e aí é muito mais complicado, né? Lembrando também que a gente tem o nosso grupo de Telegram, é só procurar Cabine do VAR no Telegram. Estamos procurando novos integrantes do Chama o VAR, então se você aí que está escutando curte o nosso projeto, tem interesse em participar, em ajudar a gente, é só clicar no formulário, o link está na descrição, não só do formulário, mas de tudo que a gente falou aí, do nosso canal do YouTube, do Apoia-se, das redes sociais, tá tudo aí mastigadinho para vocês, é só clicar e dar aquela moral para o nosso projeto. É isso aí, Lucas. Dê o seu recado final para os nossos ouvintes, Lucas. Bom, deixando aqui um abraço para a galera da Cabine do VAR, deixando um abraço também para a galera que assistiu a nossa live na terça-feira, foi bem legal a interação com o pessoal lá. E deixar um abraço também para você, né, Celso? Companheiro de todas as horas aí. Esperar mais um fim de semana. Esperar mais um fim de semana com bons jogos na Série C. Seu Lucas, eu deixo para mim aqui. Eu deixo o primeiro abraço especial para você, aquele que é o melhor apresentador desse podcast, o melhor apresentador da live. É sempre uma honra dividir o VAR com você, Lucas. Eu não sei o que seria se você não estivesse aqui. Ai, ai. Sua pessoa é muito importante para nós. Tira o pé da minha janta, mano. Você vai cortar tudo isso aí, vai logo. Deixo também um abraço para todo mundo que segue a gente, todo mundo que escutou até aqui e para a galera da Cabine do VAR. Um abraço e até semana que vem.